O nosso trabalho desse semestre fala um pouco mais a respeito da profissão de arquiteto na docência e pesquisa. Realizamos 5 perguntas para o arquiteto e professor Aníbal Ferri Júnior, professor titular da Universidade Estadual de Maringá e proprietário do escritório de arquitetura Verri e Galvão. O que te motivou a continuar atuando como arquiteto enquanto ainda leciona? Você acha que tem vantagens em manter esses 2 papéis? Eu, em princípio, sou arquiteto. Essa é a grande questão. Eu não sou professor, né? Eu sou arquiteto. Eu gosto de fazer projeto, então estou no escritório. Então, a atividade de professor, digamos que é uma atividade complementar. Eu faço as duas coisas. Claro que depois você passa num concurso público, então eu sou professor da universidade, né? Tem lá estabilidade e tal, mas eu nunca tive dedicação exclusiva na universidade. Não sei se vocês sabem, mas nas universidades públicas você tem essa opção. Você pode ser um professor com dedicação exclusiva e o seu salário aumenta, praticamente dobra, né? E aí você não pode ter uma atividade fora, né, como profissional liberal, ou em outro serviço, outro tipo de coisa. Quanto o profissional ganha em média? O salário funciona conforme a titulação? Professor na universidade pública, você tem uma carreira, né, que ela está na internet, você vê lá. Então você tem algumas modalidades. Hoje as coisas, diferente de quando eu entrei na UEM, não se exigia que tivesse nem mestrado, porque você não tinha professor para ser professor arquiteto, né? Então a universidade foi construída assim. Como hoje a gente já tem na própria UEM curso de pós-graduação, além da graduação na UEM tem mestrado e doutorado, então quando tem um concurso, já se exige que o professor tenha doutorado. Tá? Então a carreira acadêmica, ela é assim, você vai ter um salário de mestre, só que a UEM tem tudo foi mudando, ainda tem gente assim, tá? Então, por exemplo, eu tenho um contrato de 40 horas como professor da UEM. Então isso significa que eu dou aula por um período de sala de aula, né? Então tem um regimento e tal, que não são 40 horas, senão eu não conseguia ter atividade externa, né? Então eu tenho aula lá, variando as disciplinas e tal, então você tem lá uma carga horária de 18 horas de aula, de sala de aula, aí tem a orientação do TCC, né? Outros trabalhos que a gente pode fazer, pesquisa dentro da universidade, que daí eu acabo entrando nos grupos de pesquisa, né? E projetos de ensino, e aí você tem então essa modalidade Cora, então existia até de 20 horas contratos, depois de 40, são 2, e depois tem o contrato com dedicação exclusiva, que é o TID. Mesmo nesses modelos, se você tem mestrado ou doutorado, o salário aumenta. Então eles são variados, tá? Então o topo da carreira é quem tem doutorado com dedicação exclusiva. E mesmo assim, de passar de tempo em tempo, você vai mudando de nível A, nível B, professor assistente, então vai variando isso, né? Então os valores são variados, né? Mas é isso. Mas agora posso te dizer que um professor ganha muito bem. Você tem alguma dica para quem quer seguir esse caminho, sendo o arquiteto atuando como professor? Como funciona a questão legal e ética de atuar como arquiteto mesmo sendo servidor público? Existem limitações ou exigências específicas para isso? Então, eu acho, minha dica, se quer ser acadêmico, tem que fazer mestrado e doutorado. Mas a carência que nós temos hoje das escolas, né, de arquitetura, principalmente, vamos falar delas, é a gente não ter professor com experiência profissional. Então você tem uma coisa ou não tem ou outra. Então esse é um problema, né? Então hoje, dentro da UEM, quem tem experiência profissional, basicamente sou eu e a Tânia. O restante são arquitetos que se formaram e tomaram uma carreira acadêmica com dedicação, com pesquisa e tal, mas sem experiência prática, principalmente com atividade de projeto de arquitetura. Tá? Então minha sugestão tem que estudar, porque não tem outra, assim, nós não temos muita opção no espaço público, tá? Porque a hora que abrir um concurso para professor, vai exigir o doutorado. Só que a experiência profissional vale pouco na pontuação de currículo e tal, né? Mas é uma carência que as escolas têm. Então as escolas particulares, por outro lado, têm uma liberdade de contratar com mais facilidade, né? E, enfim, a titulação acaba sendo um peso, porque o salário aumenta, aí ninguém quer. Mas também o professor, que o cara só é prático, a gente, assim, é difícil não é que é ser professor, é a gente pensar que a arquitetura é uma atividade que a gente precisa estudar, né? Que você tem que ter cultura arquitetônica para fazer projeto. Você já foi docente em uma faculdade particular? Se sim, quais seriam as diferenças no ensino público e na particular? Primeiro que os alunos que entram nas escolas públicas têm uma seleção de vestibular mínima, né? Assim, o cara sabe matemática, sabe escrever, né? E aí o que eu tenho visto, relatado assim, nas particulares, é que os alunos entram sem base nenhuma, o cara não sabe regra de 3, né? Então não consegue absorver, né? Então acabou vulgarizando demais, e aí fica uma coisa... Todo mundo tem que passar, né? A diferença é muito grande porque você tem um grupo de alunos pequeno,
com professores de dedicação exclusiva, né? A grande maioria, você não tem na UEM, hoje, acho que só eu não tenho dedicação exclusiva. Todos os professores têm, né? Então o cara tá lá, é para estar lá, né? Os professores têm atividade no escritório. Então o sujeito é professor, mas ele tem um currículo de professor de escritório, com prêmio, com concurso. Essas escolas, né, na Europa, a gente vai ver sempre o professor trazendo experiência pessoal reconhecida fora para dentro da escola. Então isso é uma dificuldade que a gente tem nas escolas de arquitetura de uma maneira geral, aí principalmente nas públicas, né? Nas particulares, nos grandes centros é mais fácil você juntar essas pessoas e tal.